Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Essa semana nós iniciamos o nosso novo trimestre e a lição desse trimestre, do último trimestre do ano, é a respeito do Evangelho de João, esse evangelho fantástico que vai ser maravilhoso com certeza estudá-lo, né? Então, o verso para memorizar começa lá em João capítulo 20, verso 30 e 31, que diz: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome, né? Que grande declaração. E a lição dessa semana tem como tema sinais que apontam o caminho, né? Então, sobre o Evangelho de João, né? Por que João escreveu esse Evangelho, né? Será que ele desejava enfatizar os milagres de Jesus? Ou alguns de seus ensinos específicos? Sob o poder e influência do Espírito Santo, João explicou o porquê. O apóstolo disse que essas e outras histórias, que até não couberam ali, mas que essas que ele escolheu para estar, essas histórias, elas foram para que os leitores crescem que Jesus é o Cristo, né? O Filho de Deus, e que quando eles crescem, eles então iam ter vida no nome de Jesus. Estudaremos alguns dos primeiros milagres de Jesus, conforme relatado por João. A transformação de água em vinho em um casamento, a cura de um oficial, né? Do filho de um oficial, e até também a cura de um paralítico no tanque de Betesda. João chama esses milagres, é interessante que João não chama eles de milagres, mas chama de sinais, né? Neste caso, sinais não se refere a algo como uma placa de trânsito, mas a eventos miraculosos que apontam para uma realidade profunda. Qual é essa realidade? Jesus é o Messias, né? Então, João, por todo o seu evangelho, ele chama esses milagres de sinais que serviam para mostrar, revelar e apontar a divindade de Cristo, que ele era o Messias, o enviado de Deus. Vamos lá então, primeiro tema aqui, o casamento em Caná, né? Quando os discípulos viram Jesus realizando o milagre, né, e transformando a água em vinho, isso ofereceu evidências em favor da decisão deles de segui-lo. Lembrando que esse milagre foi o primeiro milagre de Jesus, né? Jesus, então, ele escolhe seus discípulos depois que Jesus se batiza, Jesus passa por um momento de tentação no deserto e após isso Jesus realiza o seu primeiro milagre ou sinal, como João gosta de dizer, né? E é interessante que isso ajudou a reafirmar a fé dos discípulos, que eles decidiram seguir a Jesus e vendo esse sinal, essa transformação nesse milagre da água se transformando em vinho, vinho não alcoólico, então eles puderam reafirmar a sua fé, na decisão que eles tinham tomado. E aqui é interessante que eles vão fazer, o João aqui, na lição, ele vai fazer um apontamento também em relação ao que aconteceu lá no deserto, né, com o povo de Israel ainda cativos, né, do Egito. Está dizendo aqui que Moisés, ele era o líder dos israelitas, né, e tirou Israel do Egito por inúmeros milagres também, né, sinais, maravilhas, né, e ele também era, em certo sentido, conhecido como um salvador, né, ali do povo de Israel. Deus profetizou, então, por meio de Moisés, que ele enviaria um profeta semelhante a Moisés, e Israel deveria ouvi-lo, né? Quem era esse profeta, então? Esse profeta era Jesus, né? Então, esse primeiro sinal de Jesus na festa de casamento, ele apontava para a libertação de Israel do Egito, né? O rio Nilo, ele era de grande importância para ali os egípcios, né? No lugar deserto, né? As águas do Nilo ali faziam uma grande diferença para a irrigação, para a vida deles, e era considerado uma divindade. E quando Deus, então, né, através ali usando Moisés, transforma a água do Nilo em sangue, né? É interessante que Jesus aqui faz o quê? Transforma já a água, não em sangue, mas no suco puro, né? Suco puro de uva.
Então, é como se aquele milagre, esse no casamento, remetesse àquilo que aconteceu lá no deserto, né? Lá no Egito. A água veio, né, de 6 potes de pedra, né, que eram usados para purificação, né? Os judeus usavam para purificação. Então, esses milagres, né, eles se ligam, e o tanque ali de purificação também tem a ver com salvação, né? Eles se purificavam, se limpavam antes de entrar no templo e tudo mais. Então, esse sinal, esse milagre, ele justamente apontava para vários acontecimentos, né? Que para os discípulos ali iam ficar bem enfatizados em sua mente, né? E o anfitrião da festa, o que ele achou? Ele achou muito interessante, ficou surpreso, por quê? Porque a qualidade da bebida se manteve até o final da festa, né? Um vinho, então, não fermentado. E vamos para o segundo sinal já na Galileia. Durante seu ministério terrestre, Jesus realizou milagres que ajudaram as pessoas a crer nele. E João registrou algum desses milagres para que outros também crescem em Jesus. Ao relatar o segundo sinal que Jesus fez na Galileia, João aponta para o primeiro, aquela nas bodas de Caná, né? E ele acrescenta: este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galileia. À primeira vista, Jesus dá uma resposta aqui ao oficial, né, oficial do rei, onde seu filho estava doente. E parecia que é uma resposta meio dura, né? Você vai encontrar esse registro lá em João capítulo 4, versos 46 a 54. Mas na verdade esse oficial ele fez da cura do seu filho uma condição para crer em Jesus, né? Que ele só passaria a crer em Cristo se o milagre acontecesse. E por isso que Jesus, conhecendo o coração dele, deu aquela resposta para ele, né? Que então ele só creria se ele visse então sinais e maravilhas. Então Jesus estava tratando de uma doença que o pai tinha, né? Uma doença espiritual. Como um raio que corta o céu, o homem subitamente reconheceu que sua pobreza espiritual poderia custar a vida do seu filho. É importante reconhecer que os milagres por si só não provavam que Jesus era o Messias. Somente o milagre ali isolado não prova, né, que Cristo é o Messias. Outras pessoas também realizavam milagres, né? Algumas eram profetas verdadeiros, outros falsos, né? E até Satanás também tem ali condição de realizar milagres, né? E dizer, né, usar esses ritos sobrenaturais. Então, os milagres revelam apenas a existência do quê? De algo sobrenatural. Eles não significam por si só que vem de Deus. Mas por que o João aqui, ele relata então e usa não a expressão milagres, mas sinais? Porque era algo miraculoso acompanhado de situações que apontavam para Cristo como, né, ali então, o nosso Salvador como Messias. O oficial, angustiado, fez o que? Lançou-se e pediu misericórdia a Jesus, suplicando, né, a cura de seu filho. E Jesus disse o que para ele? Vá, o seu filho vai viver. Quando ele chega na sua casa, né, já é no outro dia, ele pergunta ali então ele fica sabendo que seu filho foi curado, ele pergunta ali então para os empregados que hora ele tinha sido curado, né, que a febre o deixou. E eles relataram o horário, era exatamente o momento que ele estava conversando com Jesus, né? Então, uma razão ali para que ele cresce em Jesus, porque exatamente no momento que eles estavam conversando, o milagre aconteceu. Vamos para um outro milagre, o milagre junto ao tanque de Betesda, né? O próximo sinal que João registra aconteceu junto ao tanque de Betesda. Acreditava-se que de vez em quando um anjo descia e agitava as águas ali, e o primeiro a descer ali, então, a primeira pessoa doente era curada, né? Então, você imaginava que ali ficariam muitas pessoas lotando, né? Esperando ali a água ser agitada, então, para supostamente o anjo, né, agitar as águas e a pessoa ser curada. Então, ali, quando Jesus estava passando, teve uma grande oportunidade, né, para tocar no coração daquelas pessoas. E aí, então, Jesus tem um encontro com um paralítico, né? Que está há 38 anos naquela condição. Jesus começa um diálogo com ele, né? E interessante que ele começa a dar algumas desculpas, né? Que não tem ninguém para ajudá-lo. Quando ele pensa em ir até as águas, alguém já foi primeiro e tudo mais. E Jesus pergunta para ele, né? O que
que ele então queria, né? Se ele realmente queria ser curado. E aí a lição está dizendo que quando alguém está doente há muito tempo, pode acabar o quê? Se acostumando, né, com o seu estado, né? Isso pode ser estranho, perturbador, mas ele pode se acostumar com aquilo lá e de ter problemas, né, para se desfazer daquela condição. Então, por isso Jesus faz essa pergunta para ele. Em sua resposta, o homem deu a entender que desejava ser curado. Primeiro ele começa a dar algumas desculpas, mas ele mostra que ele quer ser curado. O problema é que ele estava procurando a cura no lugar errado. Ele estava com os problemas ali, né, com as suas pernas. E ele estava diante do Criador de todas as coisas, né? E então procurando a cura no lugar errado quando o Criador estava conversando com ele. Então, Jesus o cura. 38 anos paralítico e recebe a cura. E Jesus fala para que ele pegue o seu leito, então, e possa ir embora para sua casa, voltar então para a convivência com a sua família. E logo depois disso, aconteceu algumas coisas que nós vamos ver aqui na quarta, né? Corações duros. O quanto nós falamos disso lá no nosso estudo, né, do trimestre antigo, que foi a respeito do Evangelho de Marcos, né? Quantas e quantas histórias vimos corações endurecidos após milagres e sinais de Jesus. Aqui está dizendo que sinais, maravilhas e milagres por si só não provam que alguma coisa vem de Deus. Mas, por outro lado, quando isso vem de Deus, esse milagre, essa cura, é perigoso quando as pessoas rejeitam, né? Aqui diz que quando Cristo se revelou àquele homem que lhe curou ali no tanque de Betesda, este imediatamente foi contar para os líderes religiosos que Jesus que fez aquilo, né? Poderíamos imaginar que seria um momento perfeito para quê? Para adorar a Deus, agradecer ao Senhor pelo milagre. Mas, em vez disso, os líderes religiosos fizeram o quê? Perseguiam Jesus, porque Jesus fez isso num sábado, né? Entre os judeus, as curas permitidas no sábado eram só para casos de emergência. Como aquele homem estava há 38 anos paralítico, não era um caso de emergência, né? E aí Jesus manda ele carregar o leito. Como assim carregar o leito, fazer um trabalho ali no dia de sábado? Interessante, né? Alguém que tinha o poder divino para realizar tal milagre, né? Deveria saber que não era permitido, né? Levar o leito. Isso que eles pensaram a respeito de Jesus. Jesus estava tentando conduzir aquelas pessoas às verdades bíblicas mais profundas, além de regras e regulamentos humanos, porque a Bíblia não estava proibindo cura ao sábado. Isso aí era algo humano, tradições, regras que eles implantaram. Em alguns casos, acabavam ofuscando a verdadeira espiritualidade. Por quê? Cria-se tantas regras desnecessárias que não têm nada a ver com os mandamentos do Senhor e acaba tirando a espiritualidade, né? Ao invés de se tornar um dia, como a palavra de Deus diz, deleitoso, se tornava cansativo, se tornava pesado. E não era essa a vontade de Deus. Por isso Jesus veio mostrar como as coisas deveriam ser feitas, né? Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir da maneira correta, para ficar de exemplo para nós. Como aqueles líderes religiosos puderam ser tão cegos espiritualmente? A resposta provável é que por causa do seu próprio coração corrompido, da crença equivocada de que o Messias libertaria o povo de Roma, né? Das garras ali do povo romano, do amor ao poder terrestre que eles também tinham e da falta de entrega a Deus. Tudo isso os levou a rejeitar a verdade que estava bem diante deles. Eles de frente do Criador, do Messias, e preocupados ali com regras, então, humanas. Nós devemos ter esse mesmo cuidado de não acrescentar e não tirar nada da palavra de Deus. Colocar coisas humanas e ao invés de estarmos mais ligados com Deus, nos afastamos mais dele e podemos levar outras pessoas ao afastamento também. Quinta-feira, as reivindicações de Jesus. O milagre junto ao tanque de Betesda deu uma ótima oportunidade para que João enfatizasse quem é Jesus. Ele dedica 9 versos para descrever o milagre e 40 para descrever aquele que realizou o milagre. Isso que é o fantástico do Evangelho de João. Ele perde ali, né? Não perde, mas ele ganha tempo. Ele fica mais tempo descrevendo
aquele que realiza os sinais, os milagres. Ele se preocupa em apontar quem era Jesus, para que as pessoas ali, os leitores, compreendessem que Jesus é o verdadeiro Messias, né? Você sabe que João escreve ali para um povo, né, que seriam ali os novos convertidos, né, a igreja de Cristo, João, o último discípulo, né, a permanecer vivo. Ele escreve primeiro o evangelho, né, ali o Apocalipse lá na ilha de Patmos e depois o evangelho de João. Então a igreja já estava passando por perseguições, por dificuldades, né? Já havia um certo tempo que Jesus havia ressuscitado, pairava, quem sabe, dúvidas no coração dos cristãos, daqueles que estavam se convertendo. Jesus realmente era o Messias? E você vai ver que João ele tem essa preocupação em todas as histórias, os relatos, os sinais de apontar para quem é Jesus. Para os leitores da época e para nós hoje, né? Ah, mas há muito tempo que Jesus diz que vai voltar. Será que eu ainda devo esperar esse Jesus? Leia o Evangelho de João e entenda e creia que Jesus é o Messias que veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e voltará para nos buscar. À primeira vista, é enigmático que João pareça dizer que Jesus violava o sábado, e o que não é verdade, né? No entanto, se você estudar mais atento, né, o que diz João ali, capítulo 5, verso 16 ao 18, deixa claro que o próprio Jesus ele fala que o trabalho que ele fazia ao sábado estava em perfeita harmonia com, né, o Criador, porque seu relacionamento com o Pai continuava ligado, né, estava em harmonia. Se Deus sustentava todo o universo e não parava nenhum dia, Jesus não estava fazendo nada contrário da vontade de Deus, né? Os líderes religiosos o perseguiram com base na suposta violação do sábado e em sua reivindicação de igualdade com Deus, porque eles acreditavam que Jesus blasfemava quando Jesus se dizia ser Deus, né? Jesus defendeu suas ações em 3 etapas, muito interessante. A primeira, ele explica que seu relacionamento íntimo com o Pai, né? Ele explica que está ligado com o Pai, que existe um relacionamento íntimo com Deus. Jesus mostra que ele e o Pai agem o quê? Em harmonia. Em segundo lugar, Jesus menciona 4 testemunhas em sua defesa. João Batista, os próprios milagres, o Pai e as Escrituras. Cada uma dessas testemunhas falam em favor de Jesus, né? João Batista dizia que o Messias viria, o Cordeiro, né, de Deus. Os próprios milagres, né, sinais apontavam para Cristo. O Pai estava em harmonia e tinha enviado o Filho. E as Escrituras, a palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, e nessa época, quando Jesus falava, só existia o Antigo, todos apontam e falam a respeito de Jesus. Por último, Cristo apresenta aos seus acusadores a condenação deles, revelando o contraste entre seu ministério e o egoísmo dos líderes. Jesus disse que a condenação deles viria de Moisés, em quem depositavam suas esperanças, porque o próprio Moisés fala a respeito de Jesus. Toda a Escritura aponta para Cristo, né? Então, é isso que nós vimos no Evangelho de João essa primeira lição da semana, e é isso que viremos, né, até o final do trimestre. É João apontando, mostrando, revelando Cristo como Messias, como Filho de Deus, como enviado do Pai. Este Evangelho tem muito para nos ensinar ainda. Que Deus continue abençoando a mim e a você, nos dando o desejo e a capacidade de ler, compreender e estudar cada vez mais a nossa lição. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, porque mais um trimestre se iniciou, mais um estudo, e dessa vez falaremos, Senhor, sobre o Evangelho de João, um Evangelho tão rico, que apresenta, que aponta, que revela o Senhor como o Messias, como o enviado de Deus para salvar a humanidade. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e coração para que possamos compreender as verdades bíblicas, elas possam ficar tão firmes em nosso coração e que o nosso desejo de compartilhá-la a outras pessoas possa acontecer em nossa vida. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém? Que Deus continue abençoando a mim e você e que a gente possa continuar estudando e tendo amor pela palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.